Vamos lá, galerinha, prova em punho. Vamos assistir a correção. Que muito pior do que errar a prova é não tentar corrigir o seu erro. Cara, ter ido super mal na prova é até aceitável. O problema é que se tu, depois de corrigir, pegar a tua prova, não corrigir ela, não perceber, putz, eu errei ali, errei acolá, aí realmente é mais grave. Outra, estamos no começo do ano ainda, mesmo que tenha cometido todos os erros possíveis e imagináveis, nada está perdido, estamos só no começo, só tu te concentrar, ver que aqui não tem surpresa, tu vem para a prova sabendo que tu vai enfrentar, e se tu te preparar de verdade, como alguns fazem, aí até parece que o cara é gênio. Eu estava conversando com uma mãe hoje, pô, cara, o cara que faz a sua parte, que faz a tarefinha, que presta atenção na aula, que depois discute com a galera, pô, como é que foi aquela coisa? Deixa eu ver, putz, eu pensei assim, não, realmente tá certo, ou não, tu errou ali. Ter esse tipo de interação, fazer a sua parte, não são horas de estudo. O cara fica tão acima da média que parece que o cara é gênio, mas não é, é esforçado. Então, poxa, vamos fazer uma autorreflexão. Vamos corrigir a prova aqui. E depois, óbvio, eu vou atendê-los quanto aos possíveis erros de correção, sempre aberto a discutir com vocês a nota. Primeiro ano, física, uma bela manhã para aprender matemática, aliás, física, né? Ó, questão 1. Questão 1 dizia, estar em queda livre é uma sensação. Pois é, eu não achei que a prova. Incrível, né? Vamos ter que esperar. Geralmente ela brota, quando ela está comigo, geralmente ela brota. Não, mas é porque ela está curiosa para ver como é que ela foi, na verdade, né? Eu também estaria. Galerinha, então olha só. Estar em queda livre é uma sensação muito emocionante, de fato. Já que o corpo humano é sensível à grande mudança de velocidade que ocorrem em pouco tempo. Olha o que eu estou dizendo. O corpo humano é sensível à grande mudança de velocidade que ocorre em pouco tempo. Porque se a velocidade mudar enormemente, vagarosamente, não sente. Tanto que eu já disse, né, que o planeta Terra, a velocidade dele varia de 90 mil km por hora a 108 mil km por hora, aproximadamente. E essa diferença de velocidade de 18 mil km por hora, meu Deus, se ocorresse de maneira rápida, seria mortal. Mas como ela demora meio ano para ocorrer, certo? Então a gente não percebe a Terra mudando de velocidade, é uma mudança tênue, todo dia um pouquinho, lentamente, cada segundo ela muda um pouquinho de velocidade. O amigo está certo, se eu falei grande mudança de velocidade em pouco tempo, eu estou falando de uma grande aceleração, que era a nossa discussão, né? O ser humano, ele não pode sofrer grandes mudanças de velocidade, porque o sangue contido no seu corpo vai romper, né, as artérias e vamos ter hemorragias. Até quanto é razoavelmente seguro? Até 90 metros por segundo ao quadrado, 9 vezes a gravidade, não é isso? Por que é razoavelmente seguro? Porque a pessoa pode já ter um problema congênito e não saber e morrer com essa aceleração, aneurisma, né? Arrebentar alguma artériazinha mais frágil. Ou até ter um ataque cardíaco, né? Sentir alguma coisa, ficar nervoso com aquela situação e morrer. Eu fiquei chocado quando eu descobri que nas finais do Campeonato Brasileiro, Carioca, muitas pessoas morriam do coração. Eu achava que era idiotice isso, mas é fato. Toda final de campeonato, os cardíacos morrem. Tu vê, né? Tem que ter inteligência emocional até pra curtir. Até pra ver um jogo de futebol tem que ter inteligência emocional. Se o cara tiver meio ruim de coração, morre. Que merda! Errou, eu não acredito. Morreu. Muitos morrem. Loucura isso, né? Bacana saber de algumas coisas bizarras desse tipo, a gente se cuidar. Sabendo que um corpo em queda livre possui uma aceleração. Física é difícil, é uma piada, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aproximadamente. Calcule a variação de velocidade. A delta. Variação é delta. Delta V. É o que ele está me pedindo para calcular. Variação de velocidade. Não é fácil, cara. Calcule, por um corpo que permanece em queda livre por 4,5 segundos. O que é isso, 4,5 segundos? É uma variação de tempo, é o tempo que o cara ficou caindo. Que massa! Pô, imagina, 4,5 segundos. Queda livre, que emocionante. E agora? Agora tu faz A igual a delta V. Isso, agora tu fuça no teu formulário A igual a delta V sobre delta T.
A aceleração, 9.8. A variação de velocidade, eu quero descobrir. E o tempo? 4,5. Mas se está dividindo, Passa multiplicando. pronto, está dividindo, vai passar multiplicando. A primeira questão está morta. E era muito acessível. 9.8 vezes 4,5 é igual a ΔV. ΔV é igual a 9.8 vezes 4,5, vai no cantinho, 40 vai 4, 45, 4, 49, 4 vezes 8, 32, vai 3, 36 com 3, 39, 0, 9, 10, 11 foi 1, 9, 10, 14 foi 1, 4, toim, toim. Mas como eu sou humilde, sou humano e erro todo santo dia. 40. 40, 0. 45, 6, 7, 8, 9. 49. 4 vezes 32. 2 vai 3. Que eu não quero errar, eu odeio errar. 36, 39. Como é que erra, cara? Como é que erra? Não pode, cara! Tu é um jovem de 2013, tu é foda! Só que não pode ser vadio, senão a tua vida vai ser um lixo. Para com essa vadiagem, porra. Tu fica horas na porcaria do Facebook. O que custa gastar 5 minutos para verificar a conta, pô? Eu torço que o cara que só faz e erre. Ele tem que aprender a ser humilde. Quem não é humilde pode ser um gênio, não vai a lugar nenhum. Então, ó, trata de fazer a multiplicação 2, 3, 10 vezes. Eu fico puto quando o aluno entrega a prova, tem meia hora. Ele fica lá. Eu ainda pergunto, tirou 10, né? Uhum. Tirou porra nenhuma. Tem que ser humilde. Tem que olhar 10 vezes, tem tempo ainda. Eu vou dar mais uma conferida. Já agora que eu dei uma descansadinha, eu vou dar... quase que eu perdi meu ponto. É o teu dinheiro escoando pelas mãos quando tu não usa teu cérebro, caramba. Tá? Então assim, ó, vocês todos são gênios. Só que se ficar vadiando... vai ser um normal, um brasileiro normal que vota em corrupto, que nem nossos pais. Vamos melhorar? Então tem que ter raça. Fico puto quem errou isso aqui. Não me... Porra! Brincadeira, hein, pai? Uma multiplicação. Metros por segundo. Agora eu tô mais calmo. Pronto. Quanto é que valia essa questão? 2. Cruel, ó. É uma questão idiota, mas é cruel. O cara errou, pum, 8. Foi pra 8 na nota do cara. Questão 2. Uma bela manhã. O que não falta, fica bonitinho, tudo historinha bonitinha. O que não falta, eu que as questões. O que não, porque geralmente é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ctrl-C, Ctrl-V fica sem graça, e algumas assim eu crio, mas é um saco criar questões. O que não faltam são histórias a respeito de alienígenas, eu nunca vi, que visitam a Terra em seus discos voadores. Suponha um objeto voador não identificado, OVNI, que varia de velocidade conforme a tabela... Ah, não, isso aqui é errado, não é possível. Não é possível! Caramba! Quando a gente fez a questão na sala de aula, era muito mais delicado, porque não tinha tabelinha mágica te contando o que está acontecendo. Falava só o tempo e as velocidades, e tu tinha que calcular tudo na munheca. Aqui não, ó, tá de presente para ti a aceleração na tua cara. Não precisa nem fazer conta. Olhando a tabela, percebemos que a velocidade aumenta 5 a cada 1 segundo. Então a aceleração mentalmente é 5 metros por segundo ao quadrado. Acabou. Letra A ganhou um ponto. Como é que tu vai explicar pro teu pai? Tu errou isso, vou explicar de novo. Olha ali. Daqui pra cá cresceu, daqui pra cá somou, e daqui pra cá somou mais, e o tempo foi passando 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Quer dizer que a velocidade cresceu 5 a cada, então mentalmente a aceleração é 5. Mas é outro nível. É outro nível, tô falando que mesmo um cara que não entende porcaria nenhuma de nada da matemática, ele olha ali, ele... 5. É isso que é importante, as coisas são muito mais fáceis às vezes. Às vezes tu ir pra prova de física com teu coração assim, né? Ai meu Deus, eu tô ferrado, vai ser difícil, ai meu Deus. Aí tu já vem perdendo, tu tem que acreditar, mesmo que tu não tenha estudado tanto, tem que acreditar, não, agora eu vou arrebentar nessa prova, vou tirar lá do fundo da cartola. Porque se tu já vem deprimido, tu já vem, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí não tem como. No vestibular é assim, tá? Já te contei a minha história, né? Tinha caras do meu terceirão que eram melhores que eu. Melhores que eu, não tem um jeito. Eu ia lá, me esforçava na prova do terceirão, aí, sei lá, era uns, né? Cursinho, tinha uns 6 turmas, eu acho. Mais de 70 em cada, uns 500 caras fazendo cursinho. Eu ficava lá entre os 5 primeiros, mas eu não conseguia ganhar dos caras ali que estavam na minha frente. Não tinha jeito.
Eu te confesso que eu não estudei tanto assim no meu terceirão, eu estudei mais no segundo ano. Foi o ano que eu mais estudei na minha vida, foi no segundo ano, que me deu uma base para poder fazer o terceirão com mais tranquilidade. Mas na prova eu peguei aqueles caras, aqueles nomes ali, né? Pô, eu marquei aqueles caras, pô, esses caras são bons, consegui superar eles o ano todo. E quando saiu a relação do vestibular, né, eu fui conversar com o cara, como é que tu foi? Eu percebi que o cara era melhor que eu ao longo do ano. E a maioria desses caras que eram melhores que eu ao longo do ano foram pior no dia do vestibular. Aí a explicação que eu percebi, eles me comentando, pô, fiquei super nervoso, estava pressionado, ia fazer medicina, eu ia fazer engenharia mecânica, estava tranquilinho, tinha quase certeza que eu ia passar, então eu fui para a prova tranquilo. Os caras melhores que eu foram nervosos e foram pior que eu na prova, mesmo sendo melhor que eu. Olha que loucura. Então inteligência emocional, mais uma vez, o cara tem que ter inteligência emocional, tem que vir tranquilo. Claro que sem estudar bulhufas, tu não tem como ficar tranquilo, né? Aceleração, para quem quer mais, faz assim, ó. A aceleração é ΔV. O que é ΔV? É final. E o que é ΔT? Final. E o mais legal, tu pode escolher se tu vai fazer do ponto A para o ponto B, do ponto A para o C, do A para o D, do B para o C, do B para o D ou do C para o D. Não interessa, essa aqui é a parte legal. Da onde para onde tu quer? 3 não quero. Não, assim eu não quero. 3 Pode ser. 1 e 2, não, 1 e 2 é muito curto. 1 e 3. Pode ser, vou querer fazer daqui pra cá. Eu só estou fazendo isso para mostrar para vocês que não interessa onde tu vai calcular. Porque a aceleração é constante. Então não interessa se tu calcula de A para B, B para C, C para D, A para C, B para lá, 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 lá. Então vamos lá, já que eu escolhi o ponto B e o ponto D, vai. 1, 3. Não. Não, mas é porque tá aqui. Eu quero direitinho, vai. 3. Menos 1. Sobre 27 menos. É isso então? É o contrário. Pela madrugada, que Deus proteja! Deixa eu. O tempo tá no. Eu devo estar meio irritado hoje, né? Não é o contrário, cara. Olha lá, olha lá, velho, é assim mesmo. Pela madrugada eu fico puto com um jovem da tua idade que tá se matando pra esse tipo de coisa. Tá certo. 27. É menos de 7. Porra, cara, o V tá em cima, bicho! O D tá embaixo! Como é que tu erra isso, cara? Não é tu, cara, não é tu. Não tô falando pra ti, tô falando pra turma. Não tem ninguém sozinho aqui, tem trocentos, tem cara que é bom aqui. E não era nem pra me deixar de escrever o primeiro. No primeiro eu já tinha que ter falado, professor, porra, olha ali, professor, é V, não é T. Te manifesta, cara, não tô... Meu Deus, eu sou assim agoniado porque eu quero entrar no teu cérebro, eu quero te sacudir e falar, acorda pra vida, porra! É o final, é V e é final. V. Pô, V inicial. Ah, é a tabela do V. Tempo. Ah, eu vou na tabela do T, né, professor? Porque é T, né? Isso, T é T. Isso. T não é V, não é V. 3. Tu concorda? Tem que ficar puto, né, cara? Porque se o cara vir aqui, ai, meu amor errou, não pode. Eu acho que o cara não vai entender. Eu não ia entender, eu ia dormir. Por isso que eu estou te sacudindo. E se tu achar ruim, tu mostra o vídeo pro teu pai. Pai, olha só como é louco o professor de física. Tá bom? 27 menos 17 é ridículo. Pela madrugada. Mas precisava ter sofrido assim? 5 metros por segundo. Né? Não precisava, poderia ter olhado e respondido. Mas se tu quer ser o melhor, tu faz que nem o Léo fez. Bota a conta. Porque de cabeça pode parecer que eu colei. Mas alguns alunos me questionaram no dia da prova. Ô, professor, eu não estou conseguindo fazer a conta. Eu falei, escreve. Escreve teu raciocínio que eu vou considerar. E dito e feito, eu considerei. Claro que eu estou considerando ainda, porque tu ainda está aprendendo. Uma hora eu vou o quê? Eu vou exigir o cálculo, cara. Outra, se tu não está fazendo assim bonitinho, anotando os dados, montando a fórmula, trata de começar a fazer. Porque vai chegar uma hora que do jeito que tu faz todo maluco não vai funcionar. Por quê? Tu não vai aceitar? Não, é que tu vai errar, tu não vai ter condição de entender a conta todo desorganizado. Porque não vai ser uma continha idiota, vão ser 3, 4, 5 continhas. Se as 5 forem desorganizadas, tu não vai chegar no final. Então uma dica mesmo para quem está tirando 10, se tu não está organizando os dados, se tu não está copiando a fórmula, substituindo os dados, usando matemática para chegar no final, trata de melhorar isso, porque uma hora a coisa vai... Tem que avançar, né? Não posso continuar sempre no mesmo nível.
Tava difícil isso aí? Não, dava de fazer de cabeça ou fazer com a matemática. Dava de fazer de outras maneiras. De cabeça, por exemplo, aqui, ó. 1, 17 menos 12. 5, 1 menos 0. 1, 5 dividido por 1. Ah, por que tu não fez assim? Eu não fiz assim para te provocar, para te mostrar que tu pode escolher qualquer um dos pontos da tabela. Era só a letra A que tinha? Valia um ponto a letra A. Tinha a letra B, o que dizia, por favor? A velocidade do tempo em 10 segundos. Que beleza! Se eu quero a velocidade no tempo de 10 segundos, o cara que de repente ainda não está com a física bem firme, ele vai usar o bom senso e vai aumentar a tabela, não é isso? Concorda comigo? Eu ainda estou aceitando isso porque tu está aprendendo, tu está te virando e é um sinal de inteligência, pô. O cara vai lá e se vira. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pô, amém, 10. Era 12, 17, 22, 27, soma 5. 32. Soma 5. Soma 5. Pronto, velocidade 62 metros por segundo. Só que vamos aprender a fazer do jeito Ninja Mutante Ultra Power Plus? Vamos, né? Porque a gente quer ser melhor, a gente quer aprender, a gente quer evoluir. Então vamos aprender de um jeito bem mais interessante. A fórmula que nós tínhamos sobre a aceleração na prova é ΔV, ΔT. Qual era a aceleração dessa nave alienígena? Vamos botar um ETzinho para fora. Tá bem divertido. Ó, a aceleração é 5. ΔV, eu vou calcular o ΔV da nave. E qual é o tempo que ela ficou? 10. Está dividindo, passa. Ih, deu errado, ó, deu 50, deu ΔV igual a 50 metros por segundo, errou. Ah, tá, isso aqui não é a velocidade final, é a variação. E qual era a inicial? Já que no começo tinha 12 e subiu 50, é só somar. 50 mais 12, 62. Mas vamos fazer ultra mega super ninja, porque assim de cabeça é feio. O que é ΔV? Final menos inicial. Muito obrigado, final menos inicial. Quanto é que foi o delta? 50, eu quero a final, não é? V, menos a inicial. Não, 12. Só que menos 12 passa pra cá. Pô, aí tu dá uma categoria pra tua solução que é outro nível. Porra, aí é outro nível. Claro que eu fiquei super orgulhoso quem fez pela tabelinha. Né? Mas o sonho é que daqui a pouco tu esteja conseguindo fazer matematicamente para questões discursivas. poderia fazer o delta V separado e o delta T separado e depois juntar. Sim, e poderia também ter já colocado aqui. Eu já poderia ter aberto aqui o ΔV, V menos V0 e ter colocado V0 já também. Agora deixa eu te contar qual é a grande parte da matéria aqui, Carlos. Não conta pra ninguém, só entre nós, hein? Ó, o negócio é o seguinte. Nas próximas aulas de física, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou modificar a fórmula da aceleração para que ela fique muito mais gostosa de trabalhar nessas situações. Olha só o que eu vou fazer com a fórmula da velocidade logo logo. ΔV é V menos, ΔT é T menos, o T0 eu posso eliminar, porque eu sempre vou zerar o meu cronômetro antes de medir um fenômeno. Concorda comigo? Se é eu que estou medindo o tempo, não faz sentido eu disparar o cronômetro antes do fenômeno começar. Porque eu vou ter que decorar qual é o número na hora que o fenômeno começou. Não entendi, professor. Se eu vou pegar um cara fazer 100 metros rasos, eu não vou ligar o cronômetro no vestiário e na hora que ele for largar eu vou decorar. Vai que eu vou anotar o número que está aqui no meu relógio. Já! Aí eu anoto o número. Seria absurdo, concorda comigo? Fica à vontade. Aí na hora que ele chegasse na linha, no final da corrida, eu teria que pegar o tempo final, o tempo inicial, subtrair um do outro, não é isso? O que é mais prático? É eu falar já e ligar o cronômetro, não é? Quer dizer que nesse momento o tempo 0 é igual a 0. Tudo bem para vocês? Bom, já que o tempo inicial é 0 porque eu zerei o cronômetro, está dividindo, passa A vezes T igual a V menos V0. Menos passar para cá, V0 mais A vezes T é igual a V. Esta equação é que tu vai ganhar no vestibular. Não é essa aqui, ó. Tu não ganha essa no vestibular, tu ganha esta. Mas é a mesma coisa, né? Tudo que uma faz, a outra faz. Essa aqui dá trabalho para tu achar o A, porque tu vai ter que isolá-lo. O A aqui já está isolado. Mas essa equação, ela é uma delícia para achar
porque já está isolada, tanto que ela ganha o nome, essa equação, de equação horária porque envolve o tempo, né? Da velocidade. Essa é uma das equações que não vai mais mudar, até o terceirão. Nós vamos usar essa equação com essa cara, até o final do ano. O que é V? Qual? Afinal, V0. Aceleração. Só vamos ver se essa fórmula está funcionando? Vamos montar essa fórmula para a nave alienígena do nosso problema. Qual era a velocidade inicial da nave? Era 12. Qual é a aceleração da nave? 5 vezes t. Pronto. Com esta equação eu consigo adivinhar a velocidade da nave em qualquer momento. Basta colocar o tempo e terminar. Qual era a questão? Pedir a velocidade em que? 10? 5 vezes 10? 50 mais 12? Pô, bem prática essa equação, né? Professor, por que tu não contou antes? Porque eu queria que tu aprendesse primeiro a usar a fórmula da aceleração, a original. Certo? Mas tu vai ter uma outra chance agora com essa nova fórmula. Certo? Beleza? V igual a V0 mais A vezes T. Eu fiquei muito magoado com meus professores, porque quando eles me contaram isso, eles explicaram essa fórmula e depois explicaram essa, como se fossem coisas diferentes. E no meu coração eram formas diferentes. Quando eu descobri que uma matemática idiota que transforma uma na outra, aí eu vi, caramba, qualquer uma que eu tiver delas, eu resolvo o problema de aceleração. Não precisa nem de uma nem de outra. Eu achava que não, que eu tenho que saber as duas. Certo? E na verdade não, elas são a mesma fórmula. Esta aqui é como a ideia surgiu e esta aqui é a evolução da ideia. Demos uma modificadinha para ela ficar mais legal. Mas voltemos à prova. 1 e 2 estava dentro do combinado? Né? Exatamente aquilo combinado. Aliás, eu até diria que a número 2 estava mais acessível do que as que nós fizemos. Mas cuidado, eu percebo que alguns alunos estão meio que decorando as questões, aí chega na prova, tem uma vírgula diferente e dá errado. Isso é um péssimo sinal, quer dizer que tu não está entendendo, está decorando, não é bom. Questão 3. Vamos entender essa história de força G que o Galvão deturpa às vezes na nossa mente quando a gente está assistindo Fórmula 1. Um carro de Fórmula... Esqueci de um... Na força aí? Saiu. Ah, tá, eu estava querendo achar um grande ali. Um carro de Fórmula 1... Absurdo essa maneira de escrever Fórmula 1. Eu escrevi. Faz uma curva de raio 200... Opa! É raio, 250 metros. Com velocidade de 270 km. Opa! Tem alguma coisa errada. Metro e quilômetro, não pode. Isso, determine a aceleração centrípeta. Uma coisa que eu fiquei orgulhoso é que a maioria da galera de fazer exercício, acredito eu, lembrava da fórmula. Só no final um aluno é que veio me questionar sobre a fórmula. A aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. E o risco, cara, é tu ir muito atabalhadamente acima da questão. Respira, bicho. Pô, a gente já está treinando transformação de unidade a tempo. Pronto, divide por 3,6. Boa parte da galera perdeu a questão por isso, por pressa, por falta de calma. Iguala as casas, elimina a vírgula. 270 dividido por 36. 8, 3 vezes 8, 24. Talvez passe, mas vou arriscar um 8 primeiro. 48, vai 4. Passou, então vai ser 7. 42, foi 4. 21, 25, sobrou. 10 menos 2 é 8, 3 ficou 6. 18, abaixo 0. 5 vezes 6, 30 foi 3. 15, 16, 7, 18. Deu 75. Bem mais gostoso. A velocidade, então, é 75 metros por segundo. Então vai ficar 75 ao quadrado sobre a aceleração centrípeta. Tu até poderia ter dividido esse 75 ao quadrado em 75 vezes 75 e ter simplificado 75 por 250. Como eu acredito que a maioria não percebeu isso, eu vou fazer do jeito que a maioria deve ter tentado. 75 vezes 75 na matemática profunda. 2, 35, 36, 37. 35 vai 3. 49 com 3. 52. 5. 12 vai 1. 6, 5. Então ficou 5.625 dividido por 250. É só fazer a divisão. Então era mais uma questão de atenção, né? E de matemática básica, ter domínio de matemática básica, do que qualquer outra coisa. Então vamos ficar com 5.625
dividido por 250. Dá 2, que dá 500, sobra 62, abaixo 5, dá 2, que dá 500, vírgula, aliás, né, sobra 125, não dá para dividir, vírgula para baixar o primeiro zero. 4 dá 1000, mais 1 dá 250, é isso aí, 250, 5 vai zerar. Então ficou 22,5. Caramba, qual é a aceleração da gravidade? 10. É aproximadamente 10, né? 9,8, ótimo, mas 10 aproximadamente. Isso equivale ao dobro. Quer dizer, cara, que além da força-peso puxando o cara para baixo na hora dessa curva, tem uma força equivalente a 2 pesos do cara empurrando ele e todo o corpo dele para fora da curva. Amigo, o piloto de Fórmula 1, se não malhar diariamente musculação, ele não termina um treino, ele não termina. Porque cada curva que ele faz, o pescoço dele está sendo jogado para o lado. Curvinha boba, hein? Às vezes vai com o dobro disso, tá? Quando o cara vai fazer a curva, o pescoço dele é jogado para o lado com o dobro ou o quádruplo do peso da cabeça. Imagina pegar 4 cabeças da tua e pendurar para o lado. Certo? E tu imagina tu ficar fazendo isso toda hora, para um lado e para o outro, durante 1 hora, para um lado e para o outro. Alguém pegando a tua cabeça, fazendo a força de 2 cabeças para um lado e para o outro. Termina assim, cara. Termina assim, ó, todo torto. Aí às vezes o cara vê lá antigamente, né? Não sei se já chegou a ver algum videozinho do Ayrton Senna. Ele tá terminando lá. Brasil campeão. Aí no pódio, ele tá lá e ele vai levantar o troféu e ele não consegue. Ele não consegue. Aí parece, você não é um bicho. Não, cara, é porque ele passou 2 horas fazendo um esforço monumental com o corpo dele para ele ficar acordado e para fazer o carro obedecer. É um esforço monumental. Às vezes o cara acha que ser piloto é mole, né? É só sentar a bunda no cockpit e apertar no acelerador, mas não. Além das técnicas, além do risco, além do treino exaustivo, malhação, todo dia. A própria Ferrari, não sei se vocês já viram nessas reportagens, ela desenvolveu um cockpit onde eles amarram pesos, halteres na cabeça do cara e o cara tem que ficar fazendo musculação com a cabeça ali, certo? E no volante também, certo? Porque girar ovo não é direção hidráulica não, tá? O cara tem que aguentar firme ali. Claro que hoje em dia, com ABS, controle de estabilidade, né, partes do carro que se movem para a aerodinâmica melhorar e piorar, né, aumentar a tração aerodinâmica ou diminuir numa reta que não precisa de tração aerodinâmica, né? Com essas evoluções todas, está muito mais fácil dirigir um carro de Fórmula 1. Antigamente o cara tinha que ser absolutamente técnico, né? Hoje não, hoje tu pode tascar o pé no freio com tudo, que o computador não vai deixar, né, o carro travar os pneus tanto quanto ocorreria. Aliás, né, vale a pena lembrar, como um esporte elitista como esse, a Fórmula 1 para riquinho, consegue fazer um bem para o mundo como um todo, né? Quais foram as evoluções que a Fórmula 1 trouxe para nós? Quais foram, vocês sabem? Porque às vezes o cara não tem consciência disso, assim como a gente já discutiu esses dias que a Segunda Guerra Mundial trouxe coisas que até hoje nós usamos, né? Certo? A gente acaba se esquecendo. O que esse esporte elitista chamado Fórmula 1 trouxe de benefício para todos vocês? Alguém sabe? Injeção eletrônica surgiu na Fórmula 1. Então, se hoje os carros consomem menos e poluem menos, foi graças a esse esporte de riquinho, certo? ABS, desenvolvido na Fórmula 1. Então, se hoje alguns de vocês estão vivos, de repente, por passar por uma situação perigosa no trânsito, o pai talvez não tenha batido porque o carro tinha ABS, então o freio não travou, o carro não passou reto, o papai conseguiu fazer a curva e desviar do obstáculo. Então, muitos aqui podem estar vivos em função dessa tecnologia nova chamada ABS. Alguém sabe o que significa a sigla ABS? Anti, certo? Em inglês, né? Óbvio, anti, B de blocking, de bloqueio, system. Sistema de anti-bloqueio, ou seja, não deixa a roda travar, porque a roda travada tu já perdeu o controle do carro, né? Ele vai querer passar reto devido à inércia, que bonito. Se a roda continua girando no chão, tu consegue usar o volante para manobrar o carro, mesmo pisando no freio, certo? Então, injeção eletrônica, ABS, controle de estabilidade, que agora os carros mais modernos têm, né? O que é isso, professor? O teu pai está numa curva com o carro molhado, ele vai fazer a curva e aí de repente tem um bêbado lá. Ele tem que meter o pé no freio, certo? Se o carro não tem controle de estabilidade, mesmo com ABS, ele pode perder o controle e sair rodopiando. Com o sistema de estabilidade tem um computador que lê o que está acontecendo com o carro e se percebe que o carro vai sair de traseira,
certo? Libera essa roda para ela girar um pouquinho mais, trava as outras para o carro sozinho se equilibrar. Mesmo que não tenha um piloto de rally ali que vai fazer o movimento certo no volante, o computador corrige. Os mais modernos mesmo, parece que a tua mãe está do teu lado. Tu, uma curvinha, eu vou dar uma aceleradinha. O computador detecta a curva que tu vai fazer e fala, não, assim tu vai derrapar. E o computador baixa a rotação do motor e aciona os freios para que tu não te mate. Claro que esse tipo de carro, o Riquinho pode apertar um botão e mandar a mãe dormir, né? Desliga a mamãe, ele toca a ficha no carro dele de 500 cavalos, né? Mas existe essa possibilidade. Ah, meu filho vai dirigir hoje. Ele aperta o botão, o carro não deixa o cara se passar na curva. O carro percebe a curva que vai, né, ocorrer e diminui a velocidade. Só para finalizar essas ideias sobre tecnologia, existem hoje caminhões sendo vendidos no Brasil, não sei se eu já falei para vocês, que tem radares que detectam até 12 veículos na frente do caminhão, e se um desses veículos parar de maneira emergencial, o caminhão para sem ação do motorista. Ele freia o caminhão, mesmo que o motorista tenha dormido naquela hora no volante. Tu imagina então os caminhões com radares que detectam até 12 veículos na frente para evitar acidentes. Será que por que eles estão fazendo isso? É para proteger a vida do caminhoneiro? Infelizmente não, é para proteger o dinheiro deles que está atrás na carga do caminhão, certo? A Suécia há mais de 10 anos já tem esses sensores de detecção de sono, por exemplo, dos motoristas, né, nos ônibus delas. Chegaremos lá um dia. Aqui a coisa é grave. Onde aconteceu o acidente, eu concordo que o saque a cargas é bem importante. Fala, meu querido. Depende, assim, olha só, depende do acerto das seguradoras e depende do estrago. Porque tu imagina só, tu tem lá uma carga avaliada em R$1,5 milhão atrás do caminhão, eletrônicos. O caminhão tombou. Aí tu percebe que nenhum eletrônico estragou, tu faz um exame lá, se tu conseguiu conter de repente a turba que queria roubar a carga, tu percebe que nenhum eletrônico, né, foi estragado. A tua seguradora fala para ti, amigo, por essa carga só estava assegurado 1 milhão. Então essa carga eu fico com ela e vou te pagar 1 milhão. Aí tu fala, caramba, eu é que te pago, não é isso? Eu estou contratando teu serviço, caramba, tu larga a mão da minha carga que eu vou pegar minha carga de 1,5 milhão e não quero acionar o seguro. E com os estragos do caminhão, não, eu vou arcar com os estragos do caminhão que não vai custar meio milhão. Tá entendendo? Então tu tem uma seguradora, tu faz a segurança bonitinho, mas eventualmente tu não vai valer a pena. Por exemplo, o seguro do meu carro, eu tenho que pagar 500 pila pela franquia. Se eu dei um totozinho e vejo que eu vou gastar 300, eu não vou ligar para a seguradora. Eu vou ter que pagar mais, conserto eu e não falo nada para ninguém. E não preciso esconder da seguradora isso, certo? Então a gente tem um seguro, mas a gente nem sempre vai usar. Outra dica para vocês, quando tiver a tua transportadora. Se tu tem uma transportadora com 100 caminhões, tu nunca vai fazer o seguro dos 100. Porque a probabilidade de que todos eles batam é absurdo. Tu só segura 50% dos caminhões. E os outros 50% é na sorte. Absurdo? Como assim? O senhor vai que bate e aí tem 200 mil de prejuízo, caminhão novo. Moisés, mas é que aí é que tá. Esse valor que tu vai economizar no preço do seguro com a metade dos teus caminhões, cobriria o fato de um caminhão de repente não segurado bater. Outro, tem controle dos teus motoristas, tu vai pegar os mais responsáveis, vai botar nos caminhões não segurados e os mal acabados tu bota nos caminhões segurados. Certo? E além disso, tá com no teu escritório, né? Ó, no teu escritório tu tem o teu computador e tu tem um GPS mostrando onde é que tá cada carga, né? Certo? Olha lá, o cara saiu da rota na hora, tu vai ligar para ele. Se ele não atende o telefone, tu supõe que teve sequestro da carga, porque cargas são valiosas, né? E tem empresas, tem bandidos especializados em roubo de carga, e aí tu manda a polícia ir lá ver. Acontece. Galerinha, agora chega que eu me empolguei com essas discussões sobre a vida. Questão 4! Questão 4! Ah, meu Deus, essa é terrível! Essa é terrível! Suponha que um caça da Força Aérea Nacional faz uma curva aumentando o módulo da velocidade. Além de fazer a curva que já tem aceleração centrípeta, ele botou pressão nas turbinas, aumentando o módulo da velocidade, de tal forma que a sua aceleração centrípeta é 15 metros por segundo ao quadrado e a sua aceleração tangencial é 20 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração resultante da aeronave. Lá vai o caça da Força Aérea. Olha ali o caça. Isso parece um ponto, mas é um caça. É um caça. Aí olha só, tem uma aceleração que é a tangencial, que faz a velocidade aumentar em módulo, e tem uma aceleração que é a centrípeta, que aponta para o centro da curva que o cara faz. Fazer as asas do caça.
90 graus. A aceleração centrípeta é quanto? 15 metros por segundo ao quadrado. A tangencial, 20 metros por segundo ao quadrado. Já que elas fazem 90 graus, eu posso fazer as pontilhadas paralelas e desenhar o vetor aceleração, já que formou um triângulo retângulo. Tio Pitch, obrigado, amigo. Aceleração resultante ao quadrado, centrípeta ao quadrado, mais tangencial ao quadrado. Eu fiquei bem feliz de ver a galera usando o triângulo pitagórico para justificar o cálculo. 3, 4, 5. Exatamente. Então, bem legal quem usou essa ideia, uma ideia que a gente já tem estimulado a vocês a usar, né? Mas eu também fico feliz quando o aluno, né, faz o cálculo no sentido de que ele, pô, eu tô confiante, eu vou conseguir fazer isso aí. Vou fazer dos dois jeitos para todo mundo aprender, né? 15 vezes 15 é um número famoso, alguns já decoraram. 20 vezes 20 é fácil, né? A ao quadrado passa para lá, raiz quadrada. Pô, cara, eu te confesso que me dá uma dor no coração quando o cara não terminou, chegou até aí e não terminou. Mas eu tenho que punir, cara, porque não é normal um cara da tua idade não conseguir achar a raiz de 625. Não é antinatural, é uma coisa errada. A filhinha do Galhaço, sabe a filhinha do Galhaço? Ela faz a raiz de 441. Certo? Então é isso que eu quero te dizer. Eu quero dizer que a geração jovem de agora, elas vêm com o cérebro turbinado. Se tu não te agilizar, vai dar merda, cara. Os caras vêm aí e te roubam de emprego, cara. É complicado. Não, mas eu quero dizer o seguinte, ó. Eu concordo, a ideia não é essa, eu concordo com o amigo. Poxa, qualquer criança estimulada desde nova seria assim, eu concordo. Mas o que eu quero te dizer é que se ela tem esta capacidade, mesmo novinha, porra, cara, isso pra ti é uma coisa que é boba. Não tem problema, querido, tá alinhado, valeu. Então a gente chuta, eu acho que é 21, eu tenho certeza que é 21. Aí tu multiplica e dá 441. Putz, é mais. Eu tenho certeza que é 27. É 27 e acabou. 49, 14, 18, 14 vai 1, 4 mais 1, 5, 9, 12 foi 1. Putz, passou! E tu vê, cara, com dois chutes bobinhos, eu já percebo, está entre 21 e 27. E foram chutes, tu vê, né? Eu poderia ter estado próximo de 21, né? Eu chutei avacalhando já, para errar de propósito. Mas, se for uma raiz exata e termina em 5, quer dizer que o número de trás desse cara tem que ser um sujeito que multiplicado por ele mesmo de 5. Observem, ó, 1 vezes 1 deu 1, termina em 1. 7 vezes 7, 49, termina em 9. O único número entre 21 e 27 que termina de forma que possa gerar o 5 é o próprio 5. Porque o único número que multiplicado por ele mesmo termina em 5 é com 5 no final. 5 vezes 5, 25. Então pronto. Pensou, deu dois chutes absurdos, deu uma pensadinha de nada e pronto, 625. A aceleração, 25 metros por segundo ao quadrado. Show de bola. Acelerações todas realistas para um jato. E essa aceleração ainda está baixa. Essa aceleração aí é piada com um piloto de jato. Se algum de vocês tiverem interesse, é uma carreira bem bacana, cara. Imagina, né? Tu poder, no teu dia a dia, pilotar um jato, um equipamento de 15, 20, 30, 50 milhões, certo? E é uma coisa que deve ser super emocionante. Para quem gosta, né, de emoção, de adrenalina, eu acho que é uma carreira ímpar, né? Claro, lembrando que um piloto de aeronáutica de caça ele tem uma carreira difícil. Alguns passam por testes que mostram que não podem ser piloto. Esse cara aqui, ele tem o reflexo do olho dele não é suficientemente rápido. Infelizmente, biologicamente, esse cara não serve para ser piloto. Imagina, depois de 5 anos batalhando, tu descobre que o teu organismo não permite que tu seja piloto. Isso é muito triste, né? De qualquer forma, é um salário também bem respeitável, tá? Eu diria que é acima de 10 mil reais por mês um piloto, né, top aí da aeronáutica. Então é um salário respeitável, uma carreira dura de conseguir, mas um salário respeitável. Se bateu, assim, ó, na verdade tu é protegido, tá? Então se tu precisar acionar a ejeção e sobreviver, porque assim, quando o cara se ejeta de um caça, é sempre algo traumático, tá, gente? O cara não ejeta e no outro dia vai jantar com a família. Ele ejeta e vai pro hospital. É óbvio, né, gente? Imagina, o ar batendo em ti pode ser a 600 km por hora. Né? Vai quebrar um braço, vai quebrar uma perna. Tem turbina ali, o caça está para explodir teoricamente, né? Então o cara se ejetar é uma situação drástica, né? Tem todo um procedimento e tal. E se o cara sobrevive, geralmente ele tem sofre alguma lesão mais grave, certo? Mas tu é protegido, não vai ter que arcar com nenhum prejuízo.
Tu é piloto de caça, o Estado vai arcar com aquele prejuízo multimilionário. Ah, obrigado, amigo. Olha só, galerinha. Já que nós sabemos que existe aquele triângulo famoso, 3, 4, 5, montando um triângulo com as acelerações, uma era 15, a outra era 20, e eu queria achar a hipotenusa, né? Ó, é fácil perceber que os números foram todos multiplicados por... Então a hipotenusa vai ser vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então dava de achar muito mais facilmente fazendo uma semelhança de triângulos usando o triângulo pitagórico. Obrigado pela dica. Questão 5, aquela que eu dei uma facilitada legal para ficar mais fácil para todo mundo. Um carro. Tem alguém anotando os gabaritos aí? Aliás, já corrigi, né? É alívio. A outra turma não tinha corrigido ainda, eu pedi para alguém anotar o gabarito para ele. Então olha só, galerinha. Um carro percorre uma distância de 20 km com velocidade de 80 km por hora. Fazer o desenho ajuda muito. Então 20 km ele andou com uma velocidade de 80 km por hora. Claro que ele vai demorar menos de uma hora, né, gente? Não é? Óbvio que ele vai demorar menos de uma hora. Então se tu encontrou lá 4 horas, pô, opa, errei. 80 km por hora, 20 km é menos de uma hora. Imagina 4. Pra tu ver, cara, às vezes a gente comete um erro absurdo que é possível detectar usando o bom senso. Depois ele percorreu 80 km com uma velocidade de 40 km por hora. Pô, vai demorar 2 horas, não é? De cabeça até, ó. Mas eu te recomendei fazer de maneira ninja. Então olha só, vou até fazer assim, ó. Trecho A, trecho B. Trecho A, vai, me ajudem a calcular o tempo que ele demorou. Delta D? Muito obrigado. 80, 20, tá dividindo, passa. Vou até fazer de novo, que tem gente trocando as posições dos caras de maneira mágica. Isso, olhem vocês que é o 80 que fica embaixo. O teu cérebro preferiria que fosse o contrário. Por isso que muitos trocam isso aí. Não deixa teu cérebro te incomodar, cara. Simplifica 1/4 ou divide 0,25 horas. Professor, por que está calculando o tempo se ele pediu a velocidade média? Porque velocidade média é distância total dividido pelo tempo total. A distância total está na cara. É 100. Só que eu não tenho tempo. Por isso que eu estou calculando, né? Trecho B. Me ajudem, por favor, no trecho B. V, delta D, tudo bem? 40 é igual a 80. 80. Essa tá mais gostosa de fazer. Tá dividindo, passa multiplicando, passa dividindo. Tais grandinho que eu sei. Tais grandinho que eu sei. Delta T, 2 horas. Somos 2 e bota embaixo. Lógico, se demorou 2 horas num trecho e 0,25 horas no outro, o tempo total é 2,25. Pô, cara, vejam que não era uma questão tão difícil assim. É a matéria da prova anterior. Usada 2 vezes. 3, né? 1, 2, 3 continhas. Isso, garoto. Iguala as casas, elimina a vírgula e corre pro braço. Toim, toim, 2, 2. Tchau, vírgula, idiota. Aí fica 1000, que vai dar 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 8, 9, 10, vai 1. 4, 8, né? Mais 1, 9. Sobra 100. Abaixo 0. Dá 4. Dá 900. Sobra 100. Vírgula para poder continuar baixando 0. E vai dar, não quero mais. 4, 4,4 para ficar elegante e bota ali. Quilômetros. Por que deu mais próximo de 40 e não de 80? Porque ele ficou muito mais tempo a 40 do que a 80, como o caso da Ferrari que nós discutimos. Claro que tem que ser mais próximo de 40. Se o cara encontrou algo mais próximo de 80, pode apagar e fazer de novo, não faz sentido. Certo? Então mais uma questão que em sala de aula era muito mais difícil do que a da prova. Porque eu tirei as letras, né? Sabendo que alguns ainda estão com um pouquinho de dificuldade na álgebra. E tinha recuperação paralela. Lembrando que é importante ver se o teu 7 é gordo ou magro. 7 magro é aquele que vem com o AD da recuperação paralela. O 7 gordo é aquele que o cara não precisou usar a paralela. Então se vocês quiserem competir uns com os outros aí, tu pode somar a paralela, né, para comparar o desempenho. Porque às vezes eu tirei 7, eu também tirei 7. Né? Mas o aluno ele gosta de uma comparação. Se tu quiser uma comparação melhor, verifica a paralela também. Mas professor, eu tirei 10. Aí tu vê os dois caras que tiraram 10 e vê se eles fizeram a paralela e compara a paralela e desempata.
Desculpa, não, me perdoa, sou um retardado. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Eu acabei passando. Fechou. Obrigado, gente. Galerinha, reg paralela. Tá quase. Amigo, se tu não dominar essa questão 1, no início do ano que vem, tu vai ter um problema grave. Ah, professor, eu não vou estudar aqui, não interessa onde tu vai estudar, cara. Qualquer lugar que tu for estudar no segundo ano, se tu não dominar vetores, tu vai ter dor de cabeça. Então, olha lá, mais uma chance para quem ainda está viajando nisso. Y e X. Tem um vetor que ele falou F igual a 35 newtons. Disse que o ângulo era 30 graus. Já ganha pontinho se faz o vetor decomposto, ó. Fx, Fy. Pô, gente, é um movimento tão simples com a mão, cara. Já ganha ponto. Muita gente fazendo essas pontilhadas de maneira bizarra. Tem coisa que é assim, as pontilhadas assim, ó. Pelo amor de Deus. Outra, a cabeça do vetor para uns foge da linha ali, não pode. Certo? Então tem que ter carinho. Duas pontilhadas, cara. Só que tu vê mesmo as coisas mais bobas que uma criança se treinar aprende, o adolescente não treinando não faz. Né? Tu concorda, se eu treinar uma criança aí de 7, 8 anos para ela fazer isso, não vai ficar a melhor pontilhada do mundo, mas ela aprende. Tá? Só que tu vê, tu é adolescente, tu olhou, tu entendeu, mas não praticou, não vai entrar no cérebro do cara. Não tem jeito, tem que praticar. Eixo Y, eixo X, lá tem um vetorzinho com 60 graus na parte de cima, chamei o vetor de V igual a 123 metros por segundo. Como é que calcula, como é que desenha? Toin, faz o desenhozinho, vou chamar de Vx por elegância. Professor, eu chamei de F. Não é legal, mas não é um grande problema. Se tu fez o desenho bonitinho, já ganhou alguma coisa. Mas ele quer os cálculos, não é isso? Ele pede para decompor gráfica e algebricamente. Quem é o Fx? É o vetor original F vezes os cossenos. Com ângulo é cosseno entre eles. Fx vai ficar igual 35, vai na tabela, raiz de 3 sobre 2. Pô, gente, tem gente que tá multiplicando esses caras aqui, eu tô louco com isso. Isso é uma fração, gente, ó. Esse multiplica esse multiplica esse. Esse divide esse. Então Fx vai ficar igual 17,5 raiz de 3, já que era Newton. Tu fiz isso e tu botou meio... Eu já verifico. Por quê? Que eu te dei meio certo. Acho que se tu prestar atenção, tu descobre. Vy, Fy é igual a F vezes seno. Outra coisa, pessoal, ó. Eu nunca me incomodo quando tu vem me perguntar sobre a tua correção. O que me deixa chateado é quando tem uma coisa nitidamente errada e o aluno passa o olho, não, a minha tá certa. E ele não tem a humildade de olhar de novo. Não, tem que ter alguma coisa errada. E olhar calmamente a unidade, a qualidade do traçado, certo? Claro que eu erro, mas é que é muito comum o aluno se enganar na hora da reclamação. 35 vezes seno de 30, 1 sobre 2, então é só dividir por 2. Fy é 17,5 Newton. Se não for Newton, já perde alguma coisinha. Depois, agora vai! Vy Pode ser Y, não tem problema. V. vezes cosseno. Agora o cosseno está na parte de cima, então o cosseno é para o Y, o cosseno de 60. O V é 123, 1 sobre 2, metade de 120 é 60, metade de 3 é 1,5, 61 metros por segundo. Vx, claro, igual a V V, seno de sem ângulo entre filhote e mamãe, seno de 60, Vx 123, raiz de 3, então Vx ficou 61,5, raiz de 3 fica pendurada, metros por segundo. Tá? Isso aí, se bobear, vai aparecer na próxima paralela. Tem muita gente que não está conseguindo fazer isso, isso é o beabá do beabá de vetores. E a questão 2... No dia a dia percebemos que os corpos à nossa volta mudam de velocidade o tempo todo. É verdade, a vida é assim, cheia de acelerações. Imagine um carro que possui a aceleração de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Calcule
tempo necessário para esse veículo, ele quer saber o tempo que esse veículo vai demorar, para sofrer uma variação de velocidade, ΔV então, né, de 16 metros por segundo. A aceleração é ΔV sobre ΔT. A aceleração é 3,2, o ΔV é 16, calcula o tempo. Está dividindo, passa. Está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. Faça com carinho e com humildade isso aqui, que tem muita gente se perdendo nesse beabá. Igual as casas, elimina a vírgula, vai dar 160 por 32, eu concordo, é 5 segundos. Professor, uma dúvida. Querido, Simplificar a linguagem, mas no caso aqui seria 16 dividido por 3,2. certo? Sabe qual é o problema? O problema de o cara simplesmente olhar e pensar dessa maneira é que na hora que as coisas começarem a ficar complicadas e ele precisar se organizar, como ele não está acostumado a se organizar, ele acaba... Assim, poderia não fazer a fórmula, é possível. O aluno uma hora se acostuma, ele percebe que se ele divide a aceleração pelo ΔV, ele encontra o tempo. Inicialmente não, tá? Inicialmente eu não me incomodo nem um pouco. Porque, pô, o aluno está aprendendo uma matéria nova, está com dificuldade na matemática, está usando o bom senso, está conseguindo, eu fico orgulhoso. Só que eu tenho que começar a cobrar um pouco mais, porque uma hora eu vou precisar. Não, eu consideraria. Quando der seu número zero não bota, né? É, esse meio certo é só pra cá mesmo. Pra cá tá tudo perfeito. Parabéns, certinho. Quando der seu número zero não bota. Oi,